Olá a todos, saudações. A gente vai começar a nossa capela online agora com o mestre Ulicélio. Então vamos lá, já vamos iniciar. Opa, boa noite. O mestre Ulicélio já chegou, está presente. Tudo bem aí? Tudo bem, boa noite. Tudo bem, sim. Boa noite. Pessoal que está aí na live, como é que está o áudio? O áudio está bom? Tanto o meu quanto do professor Ulicélio, tudo certo? Queridos, então, nesse momento de afastamento social, isolamento social, o seminário, em parceria, e assim como vários seminários, em parceria com pastores, professores e líderes, está promovendo várias capelas online. E a gente está muito feliz porque o professor Ulicélio, professor da FATEB, que é nossa parceira do STBSL, aceitou o convite, ele que tem um livro aí lançado, recente, de sua pesquisa de mestrado, e topou o convite de falar conosco sobre o seu livro hoje, tá bom? Mas antes de avançarmos, antes de prosseguirmos, temos a apresentação, nós vamos apresentar, é uma honra estar aqui, professor, com o senhor, é uma honra, mesmo que pela tecnologia, via videoconferência, mas é uma honra para o Campo Maranhense também ouvir o senhor falar. Tem muitos alunos, professores adentrando agora, então é um privilégio para a gente, tá bom? Então eu vou seguir, vou fazer a oração, depois a gente segue com a apresentação e aí o senhor vai ter a palavra. E aí, após a palavra, a gente abre, como o Instagram é 1 hora de transmissão, então o senhor tem aí o tempo disponível por volta aí de meia hora para prosseguir com a sua exposição, trabalhar. É lógico que não é o tempo suficiente para toda uma pesquisa, eu bem sei disso, que eu fiz a pesquisa de mestrado, mas aí depois a gente separa um tempo no final para tirarmos dúvidas. Tá bom, professor? Sim, tudo bem. Então vamos lá, vamos orar. Você que está aí na live, eu te convido também para orar, mesmo de casa, mas nós estamos em capela e nós vamos entrar em atitude de oração. Nosso Senhor, obrigado pelo privilégio e pela possibilidade de estarmos conectados na tecnologia e, acima de tudo, nós estamos conectados no sangue de Jesus. E muito obrigado, então, Pai, porque somos discípulos teus, não porque merecemos e não pelos nossos esforços, mas porque o Senhor tem concedido graça sobre nossas vidas. E por causa da tua graça, lutamos para te servir e te seguir todos os dias. Obrigado, Pai, porque a tua palavra tem nos ensinado e o Senhor tem concedido à tua igreja e concedido também, Senhor, ao reino de Deus, vocacionados que têm estudado a tua palavra para nos orientar, principalmente em dias difíceis como esses, que carecemos de esclarecimentos da tua palavra. E nós entendemos que o professor, o mestre Ulicélio, ele também é um vocacionado do Senhor e tem se dedicado ao estudo da tua palavra e que muito tem a contribuir hoje com nossas vidas, Pai. Então, nos dê uma capela abençoada, é o que oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, então vamos às apresentações. Eu que falo com vocês, eu sou o professor Nedson, a maioria de vocês conhecem, mas como a gente está aqui numa collab, né, então tem alguns convidados que vêm junto com o professor Ulicélio. Então, aqui eu sou coordenador do Seminário Teológico Batista de São Luís e professor também da casa. E estou hoje aqui para mediar a transmissão. E estou aqui para auxiliar. Mas hoje quem a gente está ansiosamente esperando para falar é o professor Ulicélio. Mas aqui agora a gente vai permitir, inclusive, que ele se apresente, a gente quer conhecer, saber de qual cidade ele vem, cidade natal, sua formação teológica, a sua atuação dentro do campo eclesiástico e, enfim, informações mais sobre sua família. Então, professor, pode se apresentar, nós queremos conhecer um pouco do senhor. Bem, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É muito gratificante poder participar, falar com nossos irmãos, parceiros. Eu tive a oportunidade de ler trabalhos de alunos daí do seminário, muito, muito bom as pesquisas.
Bem, eu sou do interior do estado do Pará, uma cidade chamada Mocajuba, fica aproximadamente 200 e poucos quilômetros de Belém. Eu sou, por enquanto, solteiro, mas eu estou namorando. Eu sou bacharel em teologia pela Faculdade Teológica Batista Equatorial, também fiz especialização na casa e fiz mestrado na FABAPAR, onde o pastor Anderson também fez. Também sou graduando de História na Universidade de Santo Amaro. Tenho atuado também na área eclesiástica no ensino teológico em algumas igrejas, principalmente na Cristã Evangélica e Igreja Batista. Eu sou membro da primeira Igreja Batista da Barambaia, que tem como pastor Marcos Cícero. Por muitos anos eu estou ali no seminário, 10 anos, eu sou professor da área de História do Cristianismo, História dos Batistas e das Epístolas do Novo Testamento, e principalmente da área de Hermenêutica. E eu sou também líder aqui no estado, já há mais de 3 anos, do Grupo de Estudo da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, a VC2, e tenho atuado nas pesquisas desde a graduação, desde 2010, eu pesquiso a teologia paulina, tanto na sua vida, tanto sobre a sua vida, como sobre a sua teologia. Então, a área que eu tenho adentrado desde a graduação é a área de teologia. Inclusive, a história é justamente para poder também se aprofundar ainda mais em Paulo. É isso, um pouquinho de novo. Ok, professor, muito bom saber. Lá na FABAPA, inclusive, eu concluindo agora, então é mais um daqui do Norte e Nordeste fazendo mestrado lá na FABAPA. Agora eu concluí recente lá na FABAPA também. Uma questão, o que lhe interessa, o que lhe chama a atenção, porque a gente sabe, quando faz pesquisa, tem sempre uma motivação ou algo que nos leva a pesquisar, e é o Perquieri. O que levou, qual foi a motivação, a mola propulsora para pesquisar, inclusive levar na dissertação do mestrado uma pesquisa sobre Paulo? Muito boa pergunta. Essa pergunta geralmente é o que fazem para mim, a primeira que fazem, porque desde a graduação eu percebi que nós tínhamos o professor José Carlos, que certamente vocês conhecem, que é da área do Novo Testamento. Só que eu vi muito foco dele nos evangelhos. Não que ele não conhecesse as epístolas, pelo contrário, é também um excelente expositor. Só que eu vi que na nossa instituição tinha pessoas preparadas e voltadas muito para os evangelhos, teologia sistemática e tudo mais. E ao adentrar na teologia paulina, começar a ler, eu percebi que há muita confusão, principalmente na nova perspectiva de Paulo, que eu não trabalho, mas eu li bastante. Eu percebi que o apóstolo Paulo ele tem problemas que as pessoas do lado de fora têm para o aceitarem como apóstolo. Alguns, por exemplo, chamam ele de machista, alguns chamam ele de autoritário, alguns desconsideram o fato de ser apóstolo, os seus escritos. Vários eu compartilho com teólogos paulinos que as epístolas não foram escritas por ele, coisa do tipo. Então eu vejo muito problema em torno do apóstolo Paulo, principalmente hoje, no cenário que nós estamos vivendo, sobre teologia liberal e tudo mais. Então eu quis entrar nessa área para que eu pudesse fundamentar e dizer que por que ele de fato é apóstolo, qual a sua formação, tudo sobre ele, para que eu pudesse ser do outro cenário, não daquele que combatesse o apóstolo Paulo. A nossa intenção não é defender ele, a sua pessoa, mas aquilo que ele ensina, aquilo que ele transmite e as verdades que ele revela por meio das Escrituras como de fato inspirada por Deus, e não de que alguém que está de fora, alguém que foi colocado ali, que foi enxertado, desconsiderando seus textos, como eu posso citar aqui sem nenhum problema, porque é público, como muitos teólogos, como a Ivone Rich, da PUC de Goiás, que não vê muito assim. Eu tenho escritos dentro do campo das ideias, tudo pode, eu digo sempre isso. Então, eu sou daquele que vai para a linha tradicional dentro da teologia paulina. Entendi, professor. Então, a gente tem curiosidade de ouvir um pouco mais da sua pesquisa. Então, nessa primeira parte, o senhor tem aí a liberdade de falar sobre a temática, sobre a pesquisa paulina, que inclusive é a temática do livro, que o senhor pode até falar que já está disponível para compra, onde nós encontramos para comprar.
E aí no final a gente vai abrir, inclusive nós já temos aqui, está cada vez aumentando o número de pessoas acompanhando a live, alunos que estão saindo de aula online, professores estão vindo aqui acompanhando. Então, essa primeira parte aí o senhor tem aí cerca de meia hora para falar e em seguida a gente vai um breve momento de perguntas, tá bom, professor? Fique à vontade. Ok, muito obrigado. Bem, o livro ele já está todo preparado, mas por causa justamente da pandemia não tive como disponibilizar para venda, porque eu estou esperando que passe para que a gente possa fazer uma divulgação melhor e tudo mais. Mas ele está aqui. Esse aqui é a boneca do livro, a editora está lá guardadinho, tudo pronto. Esse livro ele é uma pesquisa que tem como prefaciado pelo Dr. Mark Ellis, que também é uma autoridade na área do Novo Testamento, você conhece e tudo mais. Ele faz o prefácio e ele coloca bem a ideia de que é uma pesquisa feita por um brasileiro, porque esse é outro problema. Nós temos muitas coisas de Paulo, mas de autores estrangeiros, que são excelentes obras, muito bem escrita, muito bem elaborada, mas que são muitos de outros países. Ele coloca bem que essa é uma das poucas obras feita por um brasileiro, uma pesquisa, ela não é uma pesquisa exaustiva, robusta, mas objetiva naquilo que propõe. Então, eu coloco nesse livro uma pesquisa, nesse primeiro momento, sobre a Paulo, o apóstolo, a sua vida e a sua formação educacional como ser humano. Eu não vou adentrar para o lado espiritual, para a sua teologia propriamente dita, mas para a sua personalidade. Quem era este homem chamado Paulo? E a apresentação que é feita pelo pastor Hernandes Dias Lopes também, ele também coloca 3 pontos positivos por porquê ler essa obra. E nesse obra, então, o que eu faço? Porque muitas coisas de Paulo está em um livro só. Você encontra da vida dele, da teologia, da cultura, tudo dentro de uma mistura de um livro. E que isso é muito bom também. O que eu fiz? Eu apenas tentei reproduzir a sua vida e toda a sua formação como cidadão. Então, esse é o que a pesquisa tem a ver. E para isso, o que eu fiz? Eu busquei teses, dissertações escritas no cenário brasileiro, as teses e dissertações sobre a vida de Paulo, sobre a formação da vida de Paulo, teses de doutorados de universidades, tanto públicas como particulares, metodista, as PUCs da vida e outras universidades. E dentro desse escopo de informação, eu apenas objetivei para que a pessoa que lê o livro entender como se deu o processo de vida e formação do apóstolo Paulo. Então, eu dividi o livro em 2 grandes áreas. A primeira, eu vou trabalhar o aspecto da formação judaica de Paulo, de onde ele veio, a sua cidadania, o lugar onde ele nasceu, que cidade era essa, como se deu sua formação judaica, quem era a sua família, em que momento ele foi exposto à teologia, exposto à sua formação intelectual. Então, eu vou trabalhar quem ele era como Saulo, propriamente dito, a sua raiz judaica, onde eu vou mostrar que ele era um perseguidor da igreja, o porquê que ele perseguia a igreja, qual era a base em relação a isso, e toda a sua formação judaica, principalmente dentro de Gamaliel. E no segundo momento, eu vou explicar um pouquinho de cada uma, e no segundo momento eu falo de Paulo já como missionário, como o Paulo o convertido, onde eu vou mostrar como se deu a sua conversão, qual é o propósito dela, e o que ele passou a fazer depois dela. E eu coloco também um pano de fundo, onde eu vou mostrar que toda a sua formação não foi algo aleatório, mas foi algo providenciado por Deus, que toda a sua formação se deu porque Deus tinha um propósito específico. Por exemplo, Deus podia usar qualquer outra pessoa da época, ele é Deus, ele não tem que... Só que os critérios dele, ele não precisa dizer para nós. Só que aprova ele usar Paulo. E para que ele pudesse usar Paulo, ele teve que usar
teve que capacitá-lo e usar dentro de um contexto específico. Aí eu coloco nesse segundo momento que a sua dupla nacionalidade, a nacionalidade judaica e romana, é um ponto muito importante para que ele pudesse se tornar o apóstolo dos gentios. Que isso não foi algo aleatório. Eu vou mostrar que ele não mudou de nome, foi uma estratégia. E o que ele fez diante disso? Então, o livro ele está abraçando esses dois campos, o campo da sua formação judaica e o campo da sua formação gentílica, ou a partir do momento que ele passa a pregar aos gentios. Então, primeiramente, eu vou mostrar que o pano de fundo da origem de Paulo é extremamente importante para que nós possamos compreender toda a sua teologia. É isso que eu vou tentar mostrar nesse livro. Que eu não falo nesse livro sobre teologia, eu não falo nessa teologia, por exemplo, se alguém quiser saber, esse livro vai me falar se Paulo acreditava na predestinação ou não, o que era fé para Paulo, o que era graça para Paulo, não. Eu não entro nesse campo de pesquisa teológica, sobre Entendi. posicionamentos teológicos. É uma pesquisa sobre ele. E é isso que eu vou começar a falar agora. Então, por exemplo, Paulo como judeu. Paulo, ele nasceu, provavelmente a sua família era da região da Galileia, da mesma região que Jesus. A sua família, só que durante o processo de romanização, onde Roma começou a dominar o mundo, a sua família provavelmente trabalhou para o Império Romano. Os seus avós, por exemplo, trabalharam para o Império Romano ativamente, em contexto para muitos desconhecido, mas contexto de guerra, eles atuaram ativamente para o Império Romano. E Tarso, que tinha aproximadamente 500 mil habitantes na época, ela se tornou, para o Império Romano, a capital da Cilícia. Uhum. Ela se tornou o berço do Império Romano naquela região. Então, Tarso se tornou o quartel-general do Império Romano. Aí, provavelmente, os avós de Paulo se mudaram para Tarso, porque eles passaram a atuar para o Império Romano naquela região de Tarso. E foi, então, que Paulo nasceu, por isso ele nasceu em Tarso. Provavelmente a sua família se mudou da região da Galiléia, da Palestina ali, para Tarso, e com o tempo, atuando ali a sua família para o Império Romano, Paulo nasceu em Tarso. Só que ao nascer em Tarso, e é por isso que ele fala que ele recebeu a sua herança, a sua cidadania romana por herança, por quê? Porque a sua família provavelmente atuou para o Império Romano, e o Império Romano em troca, era uma das características para você adquirir a cidadania romana, ou era você comprando, ou você trabalhando para ele, ele te dava então em torno disso, e os seus descendentes automaticamente recebiam. Então foi provavelmente assim que Paulo recebeu a sua cidadania romana, onde ele tinha certamente um broche, que nós podemos chamar assim, ou uma medalha, ou uma carta onde ele podia andar, circular livremente, porque caracterizava ele como cidadão romano. Então ele nasceu em Tarso. Tarso era uma cidade extremamente estratégica e não era à toa que o Império Romano fez dela a capital da Cilícia, porque tinha um rio chamado Rio Cídno, que passava próximo a Tarso, perto de Tarso, que ligava continentes. Então, era uma cidade estratégica onde toda embarcação parava ali em Tarso. Tarso era um centro comercial muito importante. E era um lugar onde, um dos lugares onde os filósofos gregos mais atuavam. E por isso que Paulo usa muito, dentro das suas cartas, a filosofia, e ele discutia, inclusive, com os filósofos epicureus, estoicos e tudo mais. A cidade de Tarso era o berço do estoicismo e do cinismo filosófico. E Paulo cresceu aprendendo, ouvindo sobre tanto o estoicismo como o cinismo. E Paulo, então, adentrou e aprendeu desde cedo a filosofia. Por quê? Porque a sua família era uma família nobre. Esse é um outro ponto. A família de Paulo tinha condições, que nós podemos chamar condições financeiras, e por causa disso, então, desde a adolescência, ele começou a ter contato com a filosofia,
com a poesia filosófica, com os filósofos da época. Ele passou a ser escolarizado dentro da filosofia, principalmente dentro da filosofia estoica. Por causa disso, que ele fala com propriedade sobre sofrimento, porque isso é muito particular da filosofia estoica. E óbvio que Paulo não adota a filosofia estoica como a filosofia de vida, mas de alguma forma ajuda a ele entender, principalmente sobre sofrimento e sobre a questão, inclusive, sobre soberania de Deus. Então, ele desde pequeno, ele é contido a ser levado a estudar filosofia. E, obviamente, foi nesse contexto em Tarso, por ser, apesar de ser uma capital romana, a cultura era grega. Então, eles falavam grego. E foi assim que Paulo aprendeu o idioma grego, quando ele era um idioma comum na cidade de Tarso, principalmente do comércio, e o apóstolo Paulo, então, aprendeu grego. E obviamente, a sua família, principalmente a sua mãe, que era uma das grandes responsáveis, teve o trabalho de ensinar ele a cultura judaica, a língua judaica, o hebraico. E então, desde novo, também ele começou a ter contato tanto com a cultura e com a língua hebraica, com o contexto judaico, porque a sua mãe, a sua família o ensinavam, e ao mesmo tempo ele teve acesso aberto à poesia, à filosofia, às discussões ao redor de Tarso, que era muito forte a filosofia. Então, Paulo estudou nas universidades em Tarso. Ele teve a oportunidade de estudar filosofia. Com aproximadamente o final da sua adolescência, pela sua família ter condições, ela queria que Paulo estudasse e se formasse como um rabi, como da época da Galileia. Tanto é que o nome Saulo, ela vem de origem judaica, da tribo de Benjamim, do primeiro rei de Israel, Saul. Deram o nome a ele justamente porque a família de Paulo ele vem da descendência de Saul. O nome dele, Saul, ou Saul, é uma homenagem ao primeiro rei de Israel, Saul. Então ele vem dessa tribo, da tribo de Benjamim. E a família dele provavelmente queria, desde pequeno, que ele pudesse estudar dentro da cultura judaica. E envia ele para Jerusalém. Provavelmente com 13, 14 anos, isso é discutível. E ele vai enviado para Jerusalém, a sua família, por ter condições financeiras, então envia para que ele estudasse aos pés de Gamaliel. E ali, então, ele é preparado, capacitado dentro da filosofia judaica, dentro da cultura judaica, dentro da lei, aprendeu de cara, agora, ouvindo de um dos principais judeus da época, um dos principais mestres Gamaliel, que ensinou Paulo sobre a lei. O apóstolo Paulo, então, ele tem a formação filosófica de Tarso, a língua grega de Tarso, aprendeu com a sua mãe sobre a língua hebraica, sobre a cultura judaica, e ele, então, é enviado para Jerusalém e estuda com Gamaliel sobre a lei, a respeito da lei. Para quê? Para que ele se tornasse um rabi, um mestre, para que ele pudesse ser um porta-voz da cultura, da interpretação da lei. Então, ele se formou em Tarso, aí se formou dentro de Jerusalém. Então, essas duas formações pulsam na vida de Paulo. E essas duas cidades, elas formam muito a personalidade de Paulo. Tarso e Jerusalém. São duas cidades ali que formam o caráter teológico, o caráter filosófico de Paulo, porque então ele é formado dentro das duas culturas. E, por causa disso, certamente Paulo, então, se torna um intelectual da época como poucas pessoas teve tanto preparo como Paulo, tanto na cultura judaica da época, quanto da cultura grega, que era o ápice. Então, Paulo, ele entrava em qualquer cenário, porque ele conhecia grego, ele conhecia hebraico, ele conhecia aramaico, ele conhecia latim, certamente foi formado, também aprendeu latim, eu coloco as fontes sobre isso, e também coloco uma outra suposição depois, que Paulo também provavelmente falava espanhol, ou aprendeu espanhol
porque queria justamente fazer sua quarta viagem missionária para a Espanha. Isso ainda é discutível, mas tem pesquisa sobre isso. Provavelmente também ele falava espanhol. Então, olha, Paulo, formado na filosofia estoica, cinismo, ele aprendeu um método filosófico chamado diatribe, que era muito forte dentro do ensino de Paulo, formado na cultura judaica, aos pés de Gamaliel, um homem extremamente preparado. Então, ele percebe que os chamados gentios da época estavam atrapalhando os planos do Messias, da volta do Messias. Aí entra o Paulo como perseguidor. Qual era a intenção de Paulo? É que ele achava que ele estava fazendo um favor para Deus perseguir os cristãos. Então ele começa a perseguir os cristãos ativamente, participando, mandando matar, prender. Até um certo momento, a gente conhece a narrativa ali em Atos, capítulo 9, que ele, na estrada de Damasco, se converte. E ele passa a ter um chamado específico, que somente vejo em Paulo, que é o chamado para sofrer por causa do Evangelho. Aí Paulo, então, agora entra no outro cenário. Ele agora é convertido. Eu vou mostrar agora que ele passa, já é o segundo momento do livro, que ele passa agora a fazer o contrário do que ele fazia. Só que um detalhe, tudo aquilo que ele aprendeu em Tarso, tudo aquilo que ele aprendeu em Jerusalém, não é que vai ser inútil, pelo contrário. Ele considerou que isso não significava nada diante da graça e da maravilhosa plenitude de Deus. Porém, ele entendia que tudo isso que ele passou, tudo aquilo que ele aprendeu, era útil para o ministério. Tanto é que, em Filipenses, capítulo 1, versículo 12, ele diz: irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o bem do Evangelho. O que o apóstolo Paulo, então, faz é aí, nesse contexto da sua conversão, é que ele muda o seu nome estrategicamente de Saulo para Paulo. Ele nunca mudou de nome, ele tinha os dois nomes. Só que agora ele passa a pregar aos gentios, uma vez que os judeus rejeitaram, ele passa agora a usar a sua cidadania romana. E Paulo, então, por ser cidadão romano, ele era livre para viajar, para pregar, para ministrar sem nenhum impedimento. Ninguém naquela época, ou poucos, teriam tanta oportunidade e livre acesso para pregar como Paulo, porque ele era cidadão romano. Então ele não podia ser preso em qualquer esquina, preso em qualquer mercado, feira. Então, para prender Paulo era extremamente difícil. Tanto é que uma vez que o prenderam, ele usou da sua cidadania, dizer: eu sou cidadão romano, quero ser julgado por Roma. Então, Paulo foi preso, ficou 2 anos em prisão domiciliar, mas ele não foi impedido de pregar e tudo mais. Eu já estou concluindo para que eu fale das perguntas, porque é muito exaustivo, né? Então, ele começa a pregar e ele não é impedido. Tanto é que não consegue encontrar uma prova que o criminalize, porque ele é cidadão romano, então nada pode impedir que ele fale. Ele começa a entrar, a discutir com filósofos, porque ele era conhecido e sabiam que ele tinha essa formação, sabiam que ele era um intelectual, sabia que ele era formado aos pés de Gamaliel, sabia que ele tinha recursos, sabia que ele era um cidadão romano, ele era respeitado na sua época, ele podia entrar dentro das academias e ser ouvido. Então, toda a formação de Paulo contribuiu para que ele pudesse pregar com autoridade. Por isso, ele fala também das doutrinas da justificação. Inclusive, eu coloco um ponto no livro que talvez ele não fosse formado em direito, propriamente dito, mas que ele teve contato com leis, que ele aprendeu sobre lei. Por isso, ele fala também sobre justificação, Romanos e tudo mais. Então, ele começa a pregar. Como é que fazem, então, para o apóstolo Paulo ser impedido de ser um missionário? É quando o colocam numa situação que lá em Roma, onde Nero manda atacar fogo em Roma e coloca a culpa em Paulo como responsável pelo motim, e só assim é que dão álibi a Paulo e o prende, e ele então é decapitado ali em Roma. Então, isso é tudo que eu tento colocar no livro. Então, é sobre a vida dele, sua pessoa, se ele era casado, quem era a sua família, se ele tinha algum parente. Mais ou menos, é só sobre a vida dele e sobre a sua formação educacional.
Excelente, professor, excelente mesmo. Recentemente no mestrado, eu tive contato com alguns desses materiais e fico muito feliz em o senhor ter aprofundado ainda mais isso. Agora estou com muito mais expectativa de ler o seu livro, viu? Aqui, nós já temos algumas perguntas, mediante ao que foi exposto, mas antes de passar, eu vou aproveitar que já que eu estou aqui, eu vou fazer duas perguntas. A primeira, quando eu estive no mestrado, em uma aula, eu acho que o senhor conheceu o Dr. Clayton, lá na Fabapá, Foi meu da área de professor. Novo Testamento, também foi meu professor. E lá na área de Novo Testamento tivemos uma discussão sobre Paulo, sobre se Paulo, e aí alguns, por um lado, diziam que sim, outros ficavam mais ou menos. Mas se Paulo, ele era soldado ou era só a sua família que era soldado? Tendo em vista, faziam parte do exército. Tendo em vista que o senhor até falou que a sua família conquistou isso e muito provavelmente em guerras. E aí nós temos uma evidência, por exemplo, quando ele fala da armadura, faz aquele exemplo, e é muito cirúrgico. E a linguagem dele é uma linguagem não só de alguém que viu, mas de alguém que parece que recebeu até treinamento. O que o senhor encontrou na sua pesquisa sobre Paulo como soldado ou influências de soldado? O que o senhor encontrou? Muito bom. Apesar de que eu não falo nesse livro sobre isso, porque é um outro livro que eu vou falar, mas eu tenho informação sobre isso sim. É que Paulo ele não participou ativamente de guerras. Só que, como o contexto era mais ou menos envolvendo muito isso, ele foi treinado. Ele aprendeu com os seus pais sobre isso, caso ele precisasse. Uma outra coisa que ele aprendeu, que ele nunca fez, eu posso dizer isso, ele só fez depois que ele passou a ser apóstolo dos gentios, que era fazedor de tendas, por exemplo. Quando ele era jovem, quando ele estava em Tarso, em Jerusalém, estudando, ele não fez isso. Mas ele aprendeu a profissão dos seus pais. E de onde vem essa profissão? É porque em Tarso, e eu vou explicar isso no livro, Tarso ela tinha um material chamado silício. E esse material era usado para fabricação de tecido. Então, Tarso era uma cidade onde se trabalhava muito a questão de tendas. Por isso, talvez a sua família se mudou para Tarso e Paulo provavelmente aprendeu a fazer tendas, ele aprendeu a usar armas. Por isso que eu disse que ele conheceu de leis também, porque ele trabalhou com o Império Romano. Então, ele teve contato com as leis e ele também teve contato com soldados. Soldados o ensinaram. Por isso, quando ele foi preso, ele tinha muito conhecimento quando ele falava com os soldados. Então, ele não participou ativamente de guerra, mas tanto na área profissional como fazer tendas, como na área militar, ele aprendeu, teve professores. Isso que eu quero dizer, ele teve sempre professores. A sua família, por ter condições, sempre deu a Paulo o melhor preparo. Quando ele estudou em Tarso, mesmo sendo adolescente, ele teve contato direto com os filósofos mais bem-quistos da época. Isso era algo muito interessante. Elsa Tamés, que, por exemplo, é uma teóloga feminista, até ela mesmo reconhece, dentro de um trabalho que ela fala, que Paulo tinha esse contato muito, muito forte com a cultura grega e, ao mesmo tempo, com a questão romana. Então, ele aprendeu, de fato, não participou ativamente. Muito bom. Vamos lá agora aqui algumas perguntas que estão nos comentários. Tem uma pergunta que é sobre a literatura apocalíptica e é o seguinte: se a literatura apocalíptica judaica teve influência na formação de Paulo e em especial na teologia. O senhor pesquisou algo na sua dissertação? O que o senhor encontrou sobre? Certo. Como eu falei, o meu trabalho no mestrado eu dividi em 3 pontos. Eu falei do primeiro capítulo sobre esse livro, que é A Vida e a Formação de Paulo. No segundo, eu fiz uma exposição de Romanos 10, 4, que também é inédito, onde Paulo vai dizer o fim da lei é Cristo. Eu só peguei a parte A do versículo 4. E o final, a prática disso. Só que, como Paulo foi formado dentro da cultura judaica e aos pés de Gamaliel, tudo que ele aprendeu, ele serviu para ele de alguma forma. Porém, o que de fato ele precisou
e se formou foi durante os 3 anos que ele passou no deserto da Dalmácia, que o próprio Cristo se revelou nele e por ele. Então, toda a sua formação judaica foi importante para que ele pudesse ter um entendimento sobre a lei, o entendimento real da lei, o que a lei de fato é. Só que o que Paulo agora vai focar é que tudo aquilo que ele entendeu sobre a lei, na verdade, se encerra em Cristo. E que agora o que Cristo vem ensinar é o que de fato importa. E Paulo vai entender que a lei cumpriu o seu propósito em Cristo. Então, não é que ele não aproveite nada da cultura judaica, não é que não, pelo contrário, tudo é útil para ele. Mas o que de fato vai importar para Paulo é aquilo que ele aprendeu diretamente com Jesus, que é relatado nos seus evangelhos. Então, dentro da pergunta, a escatologia judaica, ela, antes de Paulo se converter, fazia muito presente na vida de Paulo. Tanto é que, por que Paulo perseguiu os cristãos na época? Porque ele entendia que os cristãos, os gentios, estavam atrapalhando a volta do Messias. Ele entendia que, por exemplo, que Cristo não iria voltar se a lei não fosse cumprida. Por isso ele perseguia, ele queria acabar com essa religião que estava atrapalhando a volta de Cristo. Então, ele tinha uma certa influência dentro da escatologia judaica até a sua conversão. Quando ele se converte, ele muda a sua perspectiva em relação a questões, principalmente escatológicas, porque ele passa a focar na segunda vinda de Jesus, e ele não foca necessariamente na questão escatológica da volta, do dia do Senhor, não é uma coisa presente na vida de Paulo. Paulo está preocupado mais com as lições práticas em relação aos ensinos de Jesus, e não necessariamente a questões como, por exemplo, a volta de Jesus. Então, ele muda o foco quando ele se converte. Muitas coisas da questão judaica não ficou para trás, dentro da vida da teologia de Paulo. Ok, muito bom. Ainda falando dessa questão de Gamaliel, que é uma questão muito importante, na minha pesquisa lá do mestrado, eu fiz na área de hermenêutica. E investigando as raízes hermenêuticas, eu investiguei tanto o Gamaliel, mas também o seu rival, né, o Shammai. E aí, quando a gente coloca o Gamaliel, ele era, como eu posso dizer, a sua linha rabínica era muito mais do diálogo, era muito mais pacífica. Enquanto quem era mais agressivo, muito mais rígido, era o Shammai. E aí, surge uma pergunta. Se Paulo estudou aos pés de Gamaliel, mas parece que a sua atitude para os cristãos é muito mais enérgica, parece que ele está alinhado a Shammai, Paulo teve contato também com Shammai, ou ele tem uma atitude diferente da de Gamaliel? Como é que se explicaria isso? Ou teria uma outra explicação da interpretação a partir de Gamaliel? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, o que tu encontrou na pesquisa. Muito boa pergunta. Olha, ele teve contatos, mas não de formação. Ele conhecia. O que é interessante de Paulo é que ele era uma pessoa, na sua época, atualizado. Ele sabia de tudo que estava acontecendo dentro das questões teológicas, que a gente pode chamar assim. Então, ele era uma pessoa atenada. O que acontece? É que Paulo entendeu, por isso a sua família o mandou para lá, para estudar aos pés de Gamaliel, que a partir que ele se formasse, e de fato se formou como rabi da Galileia, rabi judeu, ele entendeu que isso era o ministério dele. Tanto é que ele entendia que, ao perseguir os gentios, era como se ele estivesse fazendo um favor para o próprio Deus. Então, por que ele passou a ser enérgico? Porque ele entendia como ele olhava os gentios. Ele olhava os gentios como uma raça pagã, uma raça idólatra, uma raça que, por exemplo, Paulo não tinha um conceito ainda sobre Jesus como Deus, por exemplo. Então ele entendia que isso era uma afronta ao chamar que ele aprendeu. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Paulo tinha isso na mente. Então, a sua perseguição não era porque, de fato, ele queria perseguir por perseguir. É porque ele entendia que esses eram inimigos da religião judaica. Esses estavam atrapalhando o verdadeiro ensino da religião judaica.
E ele se apropriou da sua atitude, da sua cidadania romana para perseguir. Tanto é que quando ele foi fazer isso em Damasco, ele pediu carta de autorização para perseguir e prender os cristãos. Então, essa atitude enérgica tem a ver muito com a questão de teologia, de propriamente dita, da questão de que ele entendia que eles eram idólatras. É que nem a gente, por exemplo. Como é que a gente vê alguém que não crê na palavra de Deus, que não crê em Jesus como seu salvador? A gente não vai matar, a gente não vai perseguir, propriamente dito, como na época, mas eles não são da linhagem da fé. Mais ou menos essa ideia. Ok. Uma outra pergunta que surge aqui, vamos lá avançar para as perguntas, tem muitas aqui. Se Paulo foi fundamental para a evangelização dos gentios, qual teria sido essa motivação para a evangelização dele, principalmente aos gentios? Certo. Porque quando Paulo foi... primeiramente, quando Paulo se converteu, Paulo tinha... Eu não tenho como... Eu tenho outro material, que não é esse livro, que eu vou falar sobre a personalidade de Paulo. Quando Paulo se converteu, eu acho que você e eu já passamos por isso. Pelo menos eu já passei. De ser empolgado. Já foi empolgado pela teologia? De estar nos corredores discutindo teologia, aquela coisa. Quando Paulo se converteu, que ele chegou a Jerusalém, quando ele viu Pedro, que ele viu João, que ele viu Tiago e os demais, ele chegou lá, peraí. Eles vão ser meu líder? Não. Eu sou o homem mais preparado que tem. Como? Paulo chegou a Jerusalém achando que ele ia ser líder. Então, ele chegou lá metendo banca. E ele não foi aceito. O que acontece? Ele não foi ouvido, rejeitaram ele em Jerusalém, pegaram ele, enviaram para Tarso, lá ele ficou aproximadamente 10 a 13 anos esquecido. Quando, de fato, ele aprende o verdadeiro evangelho, o que, de fato, ele foi chamado, Barnabé vai o chamar, vai buscar ele, inclusive, Barnabé não era um líder, Paulo não era um líder, era Barnabé, e Barnabé, então, o chama, vai buscá-lo, e ele começa a pregar para os judeus. Só que os judeus o rejeitam, porque entendia que Paulo não havia se convertido de fato, que ele não havia, de fato, entendido o evangelho da graça de Deus. Então, ele não é aceito entre os judeus. Até que, então, ele entende o seu chamado. Ele entendeu, então, que, de fato, ele foi chamado para ser apóstolo de gentios. Que agora ele foi chamado para testificar. Por quê? Porque os outros, Pedro, João e tudo mais, apesar de serem apóstolos, eles tiveram cada um a sua missão, cada um o seu propósito. E eles eram voltados muito para os judeus. E Paulo foi chamado para falar dos gentios, aos gentios. Tanto é que na carta aos Efésios, ele vai dizer que agora não há nem gentios e nem judeus, agora há um só. Que ele foi chamado para pregar esse evangelho. Que no Antigo Testamento, Deus já estava estendendo também a salvação a outras culturas, a outros povos que não eram necessariamente judeus. E Paulo entendeu que essa era a missão dele, levar o evangelho a toda a criatura. E ele, então, se intitula apóstolo dos gentios, porque os demais não tiveram essa missão. Ele entendeu que a missão era dele, de levar o evangelho aos gentios. Mas ele passou a fazer isso quando ele entendeu que ele não foi ouvido dentro dos seus, dos judeus, então ele entendeu qual era o seu verdadeiro chamado, que era de pregar aos gentios, e assim ele passa a fazer isso. Excelente. Só daqui os créditos, as últimas perguntas foram do Glocaf e o do pastor Anderson. Tem uma pergunta aqui, é do Beneib MO57, que sendo Paulo homem intelectual naquele tempo, que fez Saulo ser um feroz perseguidor do cristianismo. Eu acho que está até dentro já do que tu comentou, da crença teológica que ele estava fazendo um favor a Deus. É uma crença escatológica que para o Messias vir ele tinha que contribuir. Eu acho que está dentro disso, né? Sim, exatamente. Vamos lá que tem outras perguntas aqui, descendo aqui. Essa formação de Paulo contribuiu, agora é o Silvarlen, IBNA. Essa formação contribuiu, então, para suas ações missionárias, haja vista que dentro de Jerusalém, de acordo com os registros bíblicos, não tinha nenhum outro apóstolo com essas características? Sim, é por isso que eu disse. Deus poderia usar qualquer pessoa. Deus ele poderia usar outra pessoa, mas ele
ele chamar Paulo. E se você olhar o contexto, Paulo era o homem mais capacitado a pregar o evangelho naquela região, naquela época, diante de toda circunstância. Por exemplo, não era qualquer pessoa que tinha acesso direto a qualquer cidade naquela região. Não era qualquer pessoa que andava livremente, porque, por exemplo, Paulo, por ele ter a cidadania romana, ele podia circular, e se porventura ele fosse parado, ele podia se identificar, olha, eu sou cidadão romano. E isso então dava a ele um álibi para que ele pudesse andar e circular livremente. A outra situação é que Paulo, ele discutia, quando eu digo discutia, aí sim, nós entramos nesse campo, ele debatia, eu posso chamar de apologética, com os epicureus, com os filósofos da época, com os gnósticos da época, por isso ele escreve bem uma das suas epístolas, combatendo o gnosticismo, porque ele desconhecia. Ele usa a retórica, ele usa toda a sua intelectualidade, a sua formação, porque dão a ele, querendo ou não, crédito por ele entender que ele, de fato, tinha uma formação, que ele era respeitado, que ele vinha de uma formação tanto filosófica, ele conhecia. Tanto é que em uma das suas epístolas, em várias delas também, ele cita filósofos, ele cita frases de filósofos, ele cita Péricles, ele usa muito, dentro das suas discussões, Epicuro, ele conhecia o cinismo, ele conhecia gnosticismo, ele conhecia estoicismo, ele conhecia as poesias da época, ele conhecia os filósofos da época, os filósofos conheciam a ele e davam, então, crédito a ele. Não daria a outra pessoa da sua época. Se a gente olhar para Paulo, é o que nem Moisés foi no Antigo Testamento. Quem era a pessoa mais capacitada? Moisés, que foi domesticado na melhor cultura da época, que era o Egito. Então é mais ou menos assim. É mais ou menos essa ideia. Não, só era Paulo que tinha essas características que Moisés provavelmente tinha também no Antigo Testamento. Ok, muito bom. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, é o do William Braga. William Braga, ele diz o seguinte, o William Braga está acompanhando aqui, deixa eu descer. Como harmonizar as 3 versões de Paulo no livro de Atos? Eu acho que, não sei se ele está se referindo às 3 versões da conversão ou às 3 versões do próprio Paulo, enfim. E as cartas deuteropaulinas, então são 2 perguntas em uma. Como harmonizar as 3 versões de Paulo no livro de Atos e as cartas deuteropaulinas, perguntas do William Braga. Bem, o que Atos vai relatar é apenas primeiramente, que Lucas foi uma das pessoas que mais esteve próximo de Paulo. Provavelmente, Lucas ouviu tudo a respeito de Paulo por meio dele mesmo. Então, ele conhecia bem a vida de Paulo, ele conhecia bem Paulo. Então, quando ele relata em Atos, ele está apenas colocando informações históricas. Ele não está querendo amarrar qualquer... ele não está querendo discutir a respeito de Paulo, ele só está apenas dando informação. Então, os 3 relatos são reais e contribuem a respeito da formação de Paulo. Não tem mistério sobre isso. Sim. Não, pode seguir, pode seguir. E sobre as cartas deuteropaulinas, é aí que eu falo que é um problema. Que na verdade, todas as epístolas, não só as 13, provavelmente foram mais e nós não temos todas elas, foram Paulo como o autor único dessas epístolas. O que acontece é o seguinte, é que em alguns momentos os seus ajudantes amanuenses, eles ajudam Paulo na sua composição, porque Paulo tinha uma dificuldade que eu não trabalho no livro, que eu vou falar depois, não quero espinho na carne de Paulo, porque ele não escreveu nada. Mas o fato dele não escrever muitas das cartas, e é por isso que muitas pessoas debatem sobre isso, mas ele sempre foi o que relatou tudo o que está registrado nas 13 cartas. Então, não existe uma pessoa falando por Paulo. É sempre Paulo falando e alguém registrando. Pelo menos essa é a posição que eu adoto, como eu falei. Eu não vou para esse lado de outras pessoas escrevendo. Ok.
Assim, tem aqui um monte de gente fazendo a mesma pergunta, então eu não vou nem listar os nomes. É uma pergunta que eu sou professor da área de teologia bíblica e aqui leciono teologia bíblica do Novo Testamento e dá treta quando eu chego nessa parte de Paulo, e aqui tem muita gente fazendo essa pergunta, se o Paulo era casado. Eu lembro que eu dei uma aula sobre isso no ano passado e alguns até se escandalizaram. Então eu vou jogar a bomba agora para ti. Paulo era casado ou não? Porque a gente tem evidências lá do Sinédrio, para ser membro do Sinédrio e etc. Mas eu vou deixar agora que o professor Ulicelli fale. Então, Paulo era casado? Há evidências disso, tanto bíblicas quanto históricas da tradição judaica? Que pergunta interessante. Olha só, quando me fazem perguntas sobre Paulo, eu digo sempre o seguinte: olha, existem várias opiniões e as opiniões, elas são... eu sempre tenho feito um registro. Qual é o registro que eu faço? Eu faço assim. Toda vez que eu leio material sobre Paulo, eu vejo a posição daquele teólogo e registro. Aí pensa assim. Aí eu vou registrando. Todo o material que eu li sobre Paulo, 80% de todos os teólogos que eu li, eu poderia citar vários aqui: Udo, pastor Hernando Dias Lopes, Bruce, Carson, Champlin, Crossan, James Dunn, as teses, as dissertações que eu fiz, pelo menos 80% entende que Paulo era casado. Que motivo? Que, a não ser que por toda a sua formação, ele tenha sido a única exceção a participar do Sinédrio, uma vez que dentro da cultura judaica só podia participar do Sinédrio se você fosse casado. Então, era quase improvável que alguém participasse, a não ser que ele tenha sido a única exceção. E quando ele esteve ali no caso específico de Estevão, demonstra que ele não apenas pegou a veste de Pedro, ele participou, ele teve uma voz. Então, ele participou ativamente no Sinédrio várias vezes. A outra situação é que, em alguns momentos, quando Paulo escreve, ele usa expressões, por exemplo, quem dera se cada um trouxesse as suas esposas e tudo mais. O que os teólogos vão dizer é o seguinte: é que três coisas aconteceu. Ou ele era viúvo, o que de fato é verdade, o que todos os teólogos afirmam é que quando ele foi para o seu ministério apostólico, ele era solteiro. Não há dúvida que ele era solteiro. Mas que provavelmente ou ele era viúvo, e por ele ser viúvo, ele podia participar do Sinédrio, porque ele era casado, provavelmente, mas ele ficou viúvo. Por ele ser escola da Gamaliel, eu vou dizer isso, que provavelmente não era muito defensor do segundo casamento, porque ele era da escola de Gamaliel. Então, ele era viúvo, ou ele foi abandonado pela sua esposa quando se converteu. Esse é outro caso. Então, ou ele era viúvo, ou ele foi abandonado, ou ele se divorciou. É os três casos, só que eles afirmam. Então, varia muito sobre isso. Então, eu diria assim, 80% dos teólogos que eu li afirmam que ele era casado. E tem um livro que poucos conhecem, vai servir para ti, que é pesquisador, não sei se tu conhece, um livro apócrifo que é Atos de Paulo e Tecla. Conhece? Não. É um livro histórico do século I, século II, que é uma biografia de Paulo, só que é um livro apócrifo, onde lá vai mostrar que pelo menos uma mulher se apaixonou por Paulo, acompanhou ele no seu ministério. Ali vai falar um pouquinho sobre essa ideia, desse problema que se provavelmente era casado ou não. Então é um exemplo. Dentro disso daí, dessa pergunta, tem uma questão também, né, quando a gente está investigando, e uma das questões é a evidência interna. Quando nós analisamos alguns textos que Paulo fala sobre o casamento, ele fala não da perspectiva de alguém de fora, mas como da perspectiva de alguém que experimentou. É uma linguagem muito vívida e sugere não alguém que fala sobre, mas fala de propriedade. Quando ele fala, inclusive, eu vi os autores que defendem a ideia do abandono, quando ele fala lá em Coríntios a ideia de a não ser por abandono, às vezes parece que ele vai para a primeira pessoa. E alguns exegetas sugerem que ali ele não está falando de uma situação hipotética, mas que ele estaria falando da situação dele. Mas como a gente está falando aqui, é suposição de que a sua esposa o abandonou, mas que há indícios que ele poderia ter sido casado mesmo.
Agora, uma coisa interessante para você que está nos assistindo, e isso é importante. Agora, eu tenho um livro que eu vou escrever sobre Paulo, Paulo, o maior feminista da história do cristianismo. Não chamo ele que ele é machista? Não, Eita! não dizem que ele é machista? Aí eu vou escrever que é o contrário, que ele preservava muito a identidade feminina. Aí alguns perguntam, e eu vou mostrar lá por que ele não casou durante seu ministério, se ele era viúvo, por exemplo. Porque qual foi o chamado de Paulo? E foi o chamado único que está registrado em Atos 9,15. Vá, porque ele é para mim um vaso escolhido e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer por causa do evangelho. Imagine todo o sofrimento de Paulo, tudo que ele passou se ele tivesse casado, tivesse família, filhos. Ou seja, ele abriu mão desse privilégio, que talvez o maior privilégio que o homem possa ter na Terra é o relacionamento conjugal, ele abriu mão por causa do seu ministério. Então, não é que ele não queria. Talvez Paulo, uma das coisas que ele mais queria, mas por causa do seu ministério ele abriu. Show. Mais uma pergunta aqui, a gente já está finalizando, porque também tem a limitação aqui do Instagram. Mas é outra pergunta tão recorrente quanto se Paulo era casado, era o que era o espinho na carne? É lógico, assim como casamento tem várias propostas, mas o que era o espinho na carne? E aí depois dessa pergunta a gente finaliza, tem 2 minutos aí para a gente finalizar. Poxa, muito boa pergunta. Olha só, mais uma vez eu fiz uma pesquisa, e nessa pesquisa, um dia eu vou colocar os dados, onde eu vou colocar os teólogos que defendem, tipo aquela posição pré-milenista, amilenista, os teólogos que defendem. Uhum. Eu estou fazendo assim em um livro posterior de Paulo. 90% de todos os teólogos que eu li concordam, e eu também concordo. Na primeira viagem missionária de Paulo, que a liderança até a metade da viagem é de Barnabé e depois muda, eles param na região da Galácia. A região da Galácia, e Paulo vai dizer que ele pregou lá por causa de uma enfermidade física, a Galácia é dividida em 2 regiões, a região norte e a região sul. Uma região, que é a região, provavelmente a região norte, era uma região boa para se morar, para se viver e para ter uma vida agradável. O problema é que na região sul era infestado de infecções, de problemas que afetavam aquela região. E quando Paulo chega na região da Galácia, ele tem o que muitos vão dizer, reproduzido para hoje, de malária. Ele tem dor no corpo, febre e uma dor de cabeça tão forte, e eu mostro também nesse trabalho, eu pego uma parte biológica, eu uso vários médicos neuro, que falam que quando você tem uma dor de cabeça muito forte, ela pode afetar a sua visão. Então, provavelmente, Paulo teve um problema desse muito sério na sua cabeça. A dor de cabeça foi tão forte que afetou a sua visão. E a partir daquele momento, ele passa a ter dificuldade para enxergar. Como isso colabora? Colabora pelo fato de que, quando batem nele e querem prender ele não sabe quem bateu. Ele não sabe identificar. Ele chama de parede branqueada, ou seja, uma parede branca, que eu não consigo ver. A outra coisa é que Paulo, com toda a sua intelectualidade, com toda a sua formação, não ia precisar, em todo momento, que alguém escrevesse por ele. Paulo nunca escreveu nada. Ele sempre usou amanuense. Ele sempre usou alguém que o auxiliasse. E toda vez que ele terminava, o amanuense terminava, ele, no final, escrevia e dizia: eu, Paulo, com letras garrafais, vos escrevo. Era alguém que tinha um problema de visão. E ele conhecia o pergaminho, o tamanho do pergaminho e tudo mais. Então, todas essas evidências podem afirmar que esse era o espinho na carne de Paulo, um problema na visão. Ok, eu tenho aqui uma pergunta do André Israel, mas é uma pergunta teológica, então eu acho que não pode ser respondida, né, porque ele diz... Nesse momento, sim. Que é sobre as linhas da teologia, que muitas linhas têm anulado a posição paulina com relação aos ensinamentos de Jesus, mas como não é teologia, então infelizmente, pastor André Israel, não pode ser respondida agora. No futuro a gente vai ter outra live quando for lançado o livro na área de teologia, tá bom? Queridos irmãos, como a gente está aqui no final, nós temos outras perguntas importantes, mas nós temos o tempo limitado, já estamos encerrando aqui. Mais uma vez agradecemos a presença de todos que estão assistindo, a participação foi muito intensa, ótimas perguntas, não deu para fazer todas, porque a gente tem a limitação de tempo, mas eu queria agradecer a todos. Faltam então alguns
segundos para encerrarmos. Então, queria orar brevemente com você. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, obrigado por esse momento proveitoso. Obrigado pela vida do mestre Ulicélio. Obrigado pela tua igreja, pelo seminário, por cada um. Nos proteja e que nós não retrocedamos da fé nesse período de dificuldade, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, é isso aí.